Pedindo a proteção de Deus, tenho a alegria e a honra de dar por aberta mais uma sessão, esta 14ª sessão administrativa e ordinária do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Em quórum legal havendo, encabeçado por Sua Excelência, o eminente conselheiro decano Júlio Cabral, eminente conselheiro Júlio Pinheiro, ilustre conselheiro Érico Desterro, registrando não somente a presença, mas com essa volta de férias do nosso querido Mário Filho, substituto de conselheiro e auditor, e também a ti, doutor Alípio, conselheiro substituto dessa corte. Eu já estou me habituando ao novo termo em chamá-los, porque o tribunal está a atender, o pessoal do controle externo vai levar o nome de auditor estadual de contas. Então, como em bom nome para diferenciar, creio que a Constituição já os contempla com a nominação existente. Senão vai confundir na comunicação e na imprensa. Não entendi nada, Excelência. Os auditores Alípio e Mário são chamados na Constituição do Estado de conselheiros substitutos. Em canto nenhum. Na do Estado do Amazonas. Não. Mas os atuais inspetores, nossos funcionários do controle externo, solicitaram a nós, e foi atendido, inclusive de público, também por vós, para serem nominados de auditores estaduais de contas. Então, essa mensagem vai à Assembleia. No momento em que eles forem chamados de auditores, para separar dos auditores que substituem conselheiros, creio eu que é de bom tom que assim eu faça. Mas eu me quedo a dúvida de Vossa Excelência, mas já vou pedir, porque o ministro Bem-Querer, assim o é chamado porque é substituto. Eu acho que seria bom separar esses nomes, vai dar confusão. Pela ordem, primeiro, já está essa... Eu não tenho nada contra a modificação da denominação, mas isso está no projeto? Está, vai no quadro de servidores do tribunal. Naquele que nós discutimos? Sim, doutor Érico, eu vou lhe recordar. Estava isso naquele projeto? Não, querido, não estava no projeto. Não estava. Está no quadro que anexa ao projeto. Que só faz mudar a denominação. Ele já exerce essa função. Mas no corpo do... Eles só querem colocar a palavra Excelência, auditores estaduais. Eu não sou contra. Eu já me posicionei favoravelmente. O que eu estou apenas, agora, neste momento, Sim, indagando, é se isto foi discutido naquele momento lá... Não. Isso daí foi captado, por sinal, com a intervenção de Vossa Excelência, quando analisando aquela carta, divergindo dos seus termos, mas dizendo que, quanto à nomenclatura, Vossa Excelência era favorável. E eu já acabei de dizer que sou favorável. O que eu quero saber de Vossa Excelência é se isto foi objeto de discussão naquela reunião. Não, não foi. E agora, por quê? Surgiu como? Não, surgiu porque eu quis homenagear os auditores presentes, chamando de conselheiros substitutos, porque eles o são, e para separar dos seus... Excelência, veja bem, Vossa Excelência pode chamá-los do jeito que quiser. Eu entendo que o nome do cargo é auditor. Aliás, eu entendo baseado na Constituição Federal. A Constituição Federal se refere a auditores. Nós vamos fazer um concurso agora para o cargo de auditor. O auditor Mário passou no concurso para auditor. Não há modificação constitucional sobre isso na federal. Na estadual, havia uma menção a conselheiro substituto que já está revogada. Essa menção também está revogada e continua sendo auditor. Se querem que seja o conselheiro substituto, tem que mudar a nossa Constituição estadual. Tem que mudar a Constituição. Agora, Vossa Excelência pode chamá-lo do jeito que quiser. Conselheiro substituto que seja, mas o cargo é auditor.
E eu não tenho absolutamente nada contra o cargo dos servidores do tribunal serem chamados de auditor, não sei do quê. Não tenho nada contra. Agora, também, para acontecer isso, tem que ter uma lei. Assim como para modificar o cargo, a nomenclatura do cargo de auditor para outra coisa, tem que ter uma emenda à Constituição Federal e depois a estadual. Por motivo de férias, da eminente conselheira Yara Lins dos Santos, Vossa Excelência, do eminente conselheiro Raimundo Miquiles, no período de 22 a 30/4, Vossa Excelência, auditor Alípio Reis Firmo Filho, é convocado como conselheiro. É a informação que eu recebo. Excelência, nada contra, mas qual é o período de férias do conselheiro Miquiles? É de 10 dias. 28, 22 ele a botou, 30. Não pode Nas ser minhas menos. contas dá 8. Não pode ser menos do que 10. Nós temos essa regulamentação. Então, por isso que eu estou lhe perguntando, de 22 a 30 dá 8. Sim, querido, mas eu não sou obrigado a botar com o conselheiro Miquiles 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Dá 30 dias. Naturalmente, o 30 conselheiro... dias, Excelência? Não, 9 dias, dia 30. Pronto, não são 10. Agora é interessante, né? Vamos admitir que todos tenham razão e eu esteja errado. Se já fala em 10 dias no mínimo, não há de ser 9 nem 8. Tem que ser 10 ou mais. Sim, Excelência, é por isso que eu estou indo. Porque na minha fiscalização de férias, são sempre 10 dias, certinho, não pode tirar. Então, ele tirou 8 ou tirou 10? Eu vou lhe responder, já. Eu só quero Por saber favor. isso. Acho que é o direito dele. Presidente, só a guisa de informação. Já É até aconteceram dia situações primeiro. mesmo... 10 dias, a resposta é 10 dias, dia 10 1º. dias, tudo bem. Mesmo, mas a cerca... A contar de 22. Presidente, mas só para esclarecimento. Já houve uma excepcionalidade de 5 dias depois dessa regra estar em vigor? Eu não vejo nenhum... O que houve foi um conselheiro que tirou férias tem o direito de interrompê-la. Não Entendeu? tem, não, mas já Por uma houve razão. uma vez em 2013 ou 2014, um pedido, eu acho que foi 2014. Mas deve ter uma 2013. real razão para tal. Teve razões específicas, eu acho que a gente não pode pegar ferro e fogo. Eu também não gosto de me amarrar. Mas eu posso ficar esclarecido, não posso? Deve. Obrigado. Eu queria hoje só anunciar boas coisas, porque pretendo ir à Assembleia, embora esteja ausente e justifico, né, o doutor Alípio. Desde sábado recebi a notícia pela Patrícia que ele estava febril. A conselheira Yara está autorizada pela Corte, o conselheiro Miquiles está de férias oficiais. Justifique-se. Tem 2 conselheiros de férias, Excelência? Não, Excelência, a conselheira Yara está autorizada em viagem. Tá bom. O conselheiro Alípio está doente e justifico para que traga o atestado, e o conselheiro Miquiles está de férias. Ok, obrigado. Expedientes. Uma série de felicitações ao presidente do momento, que dispenso a leitura, mas agradeço ao Parlamento, ao Procurador-Geral, ao deputado Belarmindo, à conselheira Carla Santilo, do conselheiro Vanderlei Ávila. Requerimento Raimundo Miquiles, solicitando a prorrogação de vista no processo número 2164/2013 até a segunda quinzena de maio. Ainda do mesmo conselheiro, mesmo assunto, desta feita o processo 2163, no mesmo prazo. E ainda do processo número 1927 de 2012, todos até a segunda quinzena de maio. Defiro. Propostas da senhora Ana Carolina Guedes, presidente da comissão, solicitando autorização para uso do auditório. Essa proposta já foi indeferida do culto ecumênico. Me perdoem o retorno, mas é indeferido. A abertura se dá apenas naquele caso apontado pelo conselheiro Érico, nas escolas que nos servem e que nos servirão em concursos futuros. Mas vai ficar atrelado assim, Excelência? A escola que
por um acaso nos preste algum favor, nós temos obrigação a... Não, nós não temos obrigação. Nós temos Sim, tem dever. entidades que nós conhecemos, são sérias e tudo, mas Sim. não sei se vocês lembram, não sei quem estava, o conselheiro, já estragaram o nosso plenário, bastante. Então, é por isso que eu sou meio... Eu tenho uma sugestão a fazer sobre esse assunto. Eu acredito que o tribunal deveria identificar algumas instituições que têm sido nossas parceiras e propor a elas um termo de cooperação em que o tribunal cederia, claro, sujeito à disponibilidade, cederia o seu auditório a elas em troca de, sujeito à disponibilidade, quando o tribunal precisar de usar salas, porque o tribunal faz concurso para estagiário, vai fazer agora concurso para auditor, vai precisar de um colégio, né? Fora as instituições públicas, que nós não precisamos fazer isso, nós poderíamos identificar 2 ou 3 entidades privadas, idôneas, né? Para que nós pudéssemos fazer esse termo de cooperação. E aí se resolvia esse problema. Só cede se tiver o termo de cooperação. Doutor Érico, eu não tenho nada contra, eu tudo a favor, mas nós sabemos quem nos serve e nos tem servido, né? Porque o tribunal usou isso 4, 5 vezes. Sim. Então, já peço aí que anotem já essas entidades como tal e os parceiros naturais, a Universidade do Amazonas e a Universidade Federal. Eu me encontro diante de um ofício nesse mesmo sentido, embora a informação tenha vindo positiva, eu só quero que os conselheiros decidam isso junto comigo, porque trata-se do Hospital Getúlio Vargas, que, lamentavelmente, está em construção ainda. Ainda numa obra muito lenta, por sinal, né? O prédio sobe, mas não trabalham por dentro. E eles estão pedindo... Por favor, um minutinho. É o presidente da Assembleia, sabendo que horas o Tribunal de Contas entregará a mensagem para prosseguir. Então, esse hospital está pedindo para setembro, Getúlio Vargas, hospital universitário, interligado à Universidade Federal do Amazonas. Mas ele pede do período de 23 a 25, ou seja, 3 dias, no horário de 14 às 22 horas. Eu queria que o plenário me desse permissão para eu discutir esse assunto com a assessoria, Da minha parte, para a verificação do horário, porque quanto à sessão, está implícita, é o setor universitário, está em obra, é hospital, é governo federal, é Universidade Federal do Amazonas. Quanto ao horário, nós vamos tentar que nós possamos nos adaptar, né? Fica muito tarde, a pessoa do tribunal fica aqui às 22 horas e tem que de manhã bater ponto. Nessa parte de expediente, está concluída. Eu ofereço a palavra para indicações e propostas, dizendo que nós temos apenas 2, né, que acho que é a consciência de plenário. Né? Eu gostaria de retirar de pauta. O assunto A Crítica, aniversário e morte Alex Tenerax, e é o que a presidência narra e oferece a palavra a todos. Para outros assuntos, inclusive, indicações e propostas. Excelência, eu peço a palavra. Vossa Excelência tem. Eu quero retirar de pauta o processo... Aliás, são os 2 únicos que eu tenho hoje na pauta. O 1091, tá? Eu retiro de pauta. E o próximo, isso dos adiados e vista. Sim. E o próximo eu também tenho que... É o 1957? É o 1947. Ele tem que ficar... Se me permite uma intervenção, conselheiro, eu acredito que todos os processos da pauta adiada vão ter que ser retirados, porque todos eles têm vista do Miquiles. Excelência, eu já tinha visto isso, mas eu estou dizendo no que me concerne, não é? Certo. Mas creio que a extensão é toda a pauta. A pauta adiada está prejudicada, porque o conselheiro Miquiles pede vista dos processos, devolve e entra de férias. Aí está tudo prejudicado. Inclusive, só para registrar, o próprio gabinete dele contactou pedindo que alertassem o fato de ele estar de férias e que ele gostaria,
pura e simplesmente de que os processos fossem retirados, já foi feito pelo conselheiro Júlio, sem maiores problemas. Bem, Senhor presidente. Perfeito. Ainda indicações e propostas, já com o consenso pleno das retiradas pelas razões expostas, também, Excelência. ofereço a palavra. Eu quero retirar de pauta o processo 11.324, de 2014. Conselheiro Júlio Pinheiro. 1134. 324. De 2014. É isso. É o quinto da pauta. Ainda indicações e propostas. Eu gostaria que, se ninguém abordasse, assinassem o voto de congratulações pelo dia 19 do aniversário da crítica e agora o voto de pesar pelo passamento do Alex Tenirax. Em ambas eu estou de acordo com Vossa Excelência. Bem, eu vou dar por aprovado, com o assentimento de todos por unanimidade, providenciar a coleta das assinaturas. Eminente Procurador, Vossa Excelência me honra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. A propósito dessa alteração do nome do cargo de analista para auditor estadual de contas, né, nós temos também, nós lá do Ministério Público, seguindo a solicitação dos nossos servidores que foram empossados há 1 ano e pouco, oriundos de um concurso, de um cargo, até dos cargos que foram criados na gestão do doutor Érico. E esses servidores, embora não tenham chegado a um consenso com os demais analistas, até porque não houve assim, uma abertura também por parte deles, mas eles entendem que o nome do cargo que exercem lá no Ministério Público também deveria seguir essa denominação, auditor estadual, né, de contas, só que com a área específica Ministério Público. E há paradigmas nesse sentido. O próprio TCU denomina todos os cargos, há uma só denominação, com as áreas diferenciando os cargos. É auditor federal de controle externo, se não me engano. Inclusive para as áreas de nutrição, médico, odontólogo, TI. Então, nós, baseado nisso aí, eu estou fazendo uma exposição de motivos, eu vou remeter ainda hoje para Vossa Excelência, pedindo que também seja incluído nessa denominação com a área específica do Ministério Público, para que não haja uma diferenciação que no futuro, quem sabe, pode gerar talvez algum prejuízo, inclusive financeiro, porque uma categoria, vão ficar 2 categorias praticamente Eu sempre me diferenciadas. quedo aos meus erros em busca dos acertos. Não tratarei deste assunto, nominação de cargo algum, porque, primeiro, que está pronto. Segundo, porque eu não detalhei isso na reunião com os meus colegas de fato. Do Pleno. Então, Mas CINIDI, fica a proposta para para análise de todos, só apresenta o estudo, e nós vamos tratar só dos números, apenas dos números. Quanto aos nomes, aos batizados, todos querem ser auditores estaduais de contas. Não é? Eu entendo de uma forma que nós não podemos chamar pessoas de níveis diferentes, de funções diferentes, com nomes assemelhados. Sempre deveremos separar. Por exemplo, o Brasil, é claro, né, tem vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente da República. A gente separa muito bem tudo isso. Já na área tributária, é muito auditor, inclusive da Receita Federal, da Receita Estadual, da Receita Municipal. Excelência, tem conselheiro de Tribunal de Contas, conselheiro tutelar. Outro dia desse estava no jornal assim, conselheiro é preso. Aí eu digo, meu Deus do céu, quem foi? Era um conselheiro tutelar. Por isso que o Tribunal do Trabalho chama de ministro, né? Mudaram o nome. Então, tem que né? Aprimorar para botar o ministro estadual de contas. Que pelo menos te foge. Excelência, tinha que ser desembargador de contas. Aí pronto, aí seria. Bem, as prerrogativas já tem, né? Acho que a gente está perdendo tempo. Só que eu não iniciei esse esticar de minutos. Não. Não fui eu. Foi o conselheiro Érico que fez a observação, eu acolhi. Mas não está definido, já não vai hoje. Essa nomenclatura sempre vai... Hã? Quê? Oi? Eu queria que fosse distribuído a todos. Mas estava... O capeamento
da mensagem, ou melhor, Virna, grife se houver alguma denominação que mude nome de cargo, retire. Estou colhendo as assinaturas da proposta aprovada por unanimidade, do voto de congratulações de crítica pelo aniversário do dia 19 e pelo passamento no dia de ontem do colunista. Mas foi só o que eu pedi, por dever de ofício, né? Doutor Michel, continua aberta. Na realidade, me chama a atenção, doutor Érico, eu quero lhe pedir desculpas. Eu tenho sido muito emocional e talvez não tenha tido o equilíbrio necessário para eleger as prioridades. É possível. Mas nunca é tarde para se redimir. Aliás, não existe ninguém pouco inteligente ou burro. O que existe é gente teimosa, e eu não sou. Eu não teimo contra a prioridade. A prioridade de hoje é de Vossa Excelência. O Tribunal do Amazonas, pelo seu presidente, creio por todos os seus conselheiros e servidores, quedam-se a Vossa Excelência, pelo transcurso dos seus 30 anos, no dia 19 de abril, servindo neste tribunal. Inicialmente como simples funcionário, e galgando postos até ser primeiro lugar no concurso, e tornar-se procurador e procurador-geral, e em seguida conselheiro dessa corte, mas sem nunca perder a sua veia principal, que é a do magistério, e como advogado bom que é. Doutor Érico, na minha opinião, é sempre um espelho a ser mirado e seguido na sua linha de conduta. Eu, muitas vezes, divirjo do doutor Érico, é verdade. Mas eu já tenho a prudência da idade de esperar que a temperatura fique mais amena, para que depois, com muita cordialidade e afeto, nós possamos chegar, sempre em assuntos de interesse da Corte, a um denominador comum. Portanto, Érico Xavier Desterro e Silva. Letras maiúsculas. Eu acho que ainda temos mais 18 anos, pelo menos, deste diamante que vai ficando brilhante pelo polimento do tempo, com mais altos quilates. Congratulações. Obrigado, parabéns. Conselheiro. Se me permite, conselheiro. Pois não. De fato, Vossa Excelência lembrou bem, eu tenho 30 anos completos neste tribunal e entrei aqui no cargo, à época, o mais humilde deles, em termos de remuneração e dentro da hierarquia. E passei por muitos outros cargos, até chegar a conselheiro e ao topo do que se pode chegar dentro do Tribunal de Contas, que é o presidente do tribunal. Algumas pessoas estranham certos posicionamentos meus e devem achar que eu perco tempo com certas coisas. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que o fato de eu ter vivido esses 30 anos aqui dentro, e algumas pessoas são contemporâneas, e por coincidência, nesta sessão, eu sou o mais velho dentro do Tribunal de Contas, exceto o doutor Mirtil. Não é? Bom, deve ter outro aqui, não sei. Vossa Excelência não é o mais velho, é o mais antigo. Pronto. Porque se fosse verdade, para mim seria ótimo. Pronto. Mas dos conselheiros que estão aqui, eu sou o que tenho mais tempo aqui, porque a doutora Yara não está, o doutor Miquiles também não. E eu vivi aqui algumas coisas, senhor presidente, que me autorizam a adotar certas posições no plenário. Eu vou dar apenas um exemplo, correndo o risco de aborrecer alguns que já estão apacentados comigo. Havia aqui dentro um cargo chamado procurador adjunto. Um cargo que foi criado sem lei. Um cargo que empurraram dentro do Ministério Público. E era uma espécie de preparação para substituir os procuradores que lá estavam, numa situação muito antiga, e naquela época não se pedia concurso, e eu não estou questionando a presença no tribunal de Miguel Barrela, de João Braga, de Aloysio Cruz,
de Xavier Franco de Sá, porque a situação, quando eles entraram, era outra. E eles eram legitimamente procuradores de contas amparados por uma regra constitucional. Mas aí criaram o procurador adjunto, 7 ou 8 cargos. E se eu muito não tivesse lutado, senhor presidente, e está tudo registrado nas atas, nos documentos deste tribunal. Está aí o doutor Tito, que gosta muito disso, que pode recuperar. Se eu muito não tivesse lutado contra essa anomalia que é procurador adjunto, hoje, Vossa Excelência, doutor Roberto, muito provavelmente não estaria aí onde está. Nem eu aqui onde estou, porque não teria sido membro do Ministério Público e não poderia ter chegado a conselheiro do Tribunal de Contas. Então, muito obrigado, senhor presidente, pela lembrança dos meus 30 anos. Eu dediquei mais da metade da minha vida ao Tribunal de Contas. Eu tenho 51, portanto, mais da metade da minha vida eu estou aqui dentro. Não sei se vou continuar até os 70, mas gosto do Tribunal de Contas. Gosto muito da grande maioria das pessoas que trabalham no Tribunal de Contas. Aprendi a gostar mais dos antigos. Houve um tempo que, de certa maneira, eu olhei de forma errada para os servidores antigos. Não que eu tenha deixado de gostar deles, muito pelo contrário, não. Mas o meu olhar em relação a eles era um pouco diferente do que é hoje. Hoje, o meu olhar é diferente. E eu valorizo muito mais os servidores antigos do que antes. Os que entraram comigo, os que estão comigo há muito tempo aqui dentro. Então, eu quero agradecer a Vossa Excelência a lembrança. Realmente, eu fico muito feliz de ter completado 30 anos dentro do Tribunal de Contas, um órgão que me deu muitas alegrias. Houve as tristezas, mas dessas eu faço questão de começar a esquecer. Mas eu tive muitas alegrias aqui dentro, ganhei muitos amigos aqui dentro, e cada vez mais tenho recuperado certas amizades que eu deixei pelo caminho, em detrimento, talvez, de outras que não merecessem. Então, muito obrigado pela lembrança, e eu fico muito feliz de estar hoje aqui comemorando os 30 anos de casa. Não sei se vou ficar até o fim, mas acho que cumpri um bom tempo aqui dentro e fiz algumas coisas boas pelo tribunal. Eminente decano. Excelência, eu quero me juntar a Vossa Excelência na lembrança dos 30 anos do conselheiro Érico. Não tenho a menor dúvida, se você colocar o peso de um lado e do outro, em termos do que fez o conselheiro para o tribunal, é realmente uma distância grande. Todos nós sabemos e, com certeza, cremos que é uma figura querida aqui por nós e bastante competente, como Vossa Excelência, presidente, faz questão de confirmar toda hora. Eu assino embaixo, apesar de ter a metade da sua vida no tribunal. Vossa Excelência tem 30, eu tenho 15, que farei no dia 5 de maio. Também adoro o tribunal e adoro as amizades que tive aqui. É lógico que você tem algumas desilusões, não tenho a menor dúvida. Nós conversamos muito sobre isso, doutor Érico. Desilusões que, às vezes, você não espera dessas pessoas. Mas, enfim, como dizem os franceses, não é c'est la vie. Então, parabéns por essa sua atitude, presidente, em homenagear uma pessoa que realmente merece. Eu assino embaixo, sem medo. Senhor presidente, quero Pois não, conselheiro Pinheiro. endossar e comungar com a propositura de Vossa Excelência. Eu, talvez um dos mais jovens aqui, vou fazer 10 anos, é um terço dos 30. Também farei 10 anos esse mês que vem aqui no tribunal. E o tribunal me trouxe muitas alegrias, farei. O tribunal me trouxe muitas alegrias,
trouxe o reconhecimento por aquilo que nós ajudamos a construir aqui dentro. Mas, realmente, as coisas da vida, os dissabores da vida, como fez menção o conselheiro Érico, eles são inerentes da própria vida. As decepções que nós sentimos, muitas das vezes, por incompreensões, são fatores que, infelizmente ou felizmente, temos a obrigação de acompanhar, receber, quando for, eventuais incompreensões, e muitas das vezes até deixar para lá, desprezar as incompreensões, os chamados trocos, as vindimas, as vinditas, quer dizer, que eventualmente acontecem, corrigindo, mas dizer a todos que o fato de estar aqui durante 30 anos é realmente louvável, e que todos nós, certamente, seguimos o caminho de melhorar sempre, cada dia que passa, o Tribunal de Contas. Quero parabenizar Vossa Excelência pelos 30 anos e me congratular e endossar, concordar com o que diz e que propõe o eminente presidente. Continua franqueada a palavra. Também quero me associar aos votos de parabenização pelos 30 anos de atividade do conselheiro Érico. Certamente são 30 anos de muita dedicação, e o trabalho de Vossa Excelência certamente é reconhecido, e Vossa Excelência está de parabéns. A proposta do presidente. Senhor presidente, também gostaria de... Uma honra, doutor Cristiano, que Vossa Excelência seja o fecho do ouro. Obrigado. Também gostaria de parabenizar o doutor Érico pelos 30 anos de casa, né? Boa parte dos quais passados no Ministério Público de Contas, antes e depois do concurso, né? Com certeza temos que reconhecer que, como ele mesmo disse, lutou muito, e talvez só foi possível realmente essa conquista graças a ele, na gestão junto ao então conselheiro Afrânio de Sá, né, que era o presidente à época da revisão do concurso. E temos contado sempre com o apoio dele na maior parte das nossas gestões. Inclusive, os concursados que falava ainda há pouco, que hoje atuam lá no Ministério Público, também surgiu a ideia dele. Na gestão dele foi implementado o concurso e foi dado posse aos primeiros. Então, é o momento de nós parabenizarmos realmente toda essa trajetória e pedir a ele que continue apoiando o Ministério Público de Contas, do qual é egresso, e nas nossas gestões principais e algumas situações que já ocorreram no passado, na época que, inclusive, deve ter sido pela lavra dele, talvez, que foram incluídas, e que mudaram depois, mas nossa proposta é que retorne a essa situação, e vamos discuti-la brevemente. O conselheiro Érico deve saber do que estou falando. Bem, parabéns. Então, dou por aprovado, por unanimidade, o voto de congratulações aos 30 anos de Érico Desterro a serviço dessa corte. Agora a distribuição para o sorteio. Senhor presidente, ainda está aberto? Estaria, eu retorno e retome a palavra. Comunicar a Vossa Excelência que, dando prosseguimento às atividades da ouvidoria do Tribunal, nós estaremos, nesses próximos 3 dias, no Baixo Amazonas, para dar prosseguimento às atividades da ouvidoria ambiental itinerante, e, ao mesmo tempo, também registrar, e eu tenho acompanhado isso de perto, os relatórios que tem, os relatórios preliminares, inclusive. O tribunal, em função daquela sugestão, daquela posição que tomamos o ano passado, quando eu propus uma auditoria no sistema de abastecimento da água, o tribunal já teve em Carauari, em alguns municípios, e hoje está, ao mesmo tempo, em Tefé e Quari, e Manaquiri e Careiro Castanho. E eu estive na última empreitada, na última viagem, em Manaquiri, no Careiro Castanho,
e as reclamações são muito grandes com relação a essa questão de água contaminada. O povo, segundo informações da população, isso a gente ouve o que a população fala, na Câmara e nas escolas, o povo está doente por conta, segundo informações, é claro que esse relatório vai dizer em que condições está a questão da água nesses municípios, exatamente por conta de contaminação de água em função, segundo eles, do lixão estar próximo a rios, igarapés e, bomba de matar obviamente, peixe, ao lençol freático. Muito obrigado. Agora sim, Atingindo, distribuição, melhor dizendo, o lençol freático. distribuição por sorteio. Tem alguém da imprensa aí? Senhor presidente, eu tenho um processo que foi uma cautelar tribunal que eu gostaria de apreciar. Faça-o agora. Aqui a questão que foi decidida na última sessão, não na passada, mas na sessão ainda no mês final de março, de uma representação, representante da Ilson Tavares e outros, suspensão do edital relativo à concorrência pública da CMTU, que tinha como propósito seleção para outorga de permissão do serviço público de transporte coletivo de passageiros, dos modais executivos alternativos do município de Manaus. E, diante da necessidade de se tomar logo um posicionamento acerca disso, o próprio município quer que a questão seja logo resolvida, e é natural, porque isso foi ainda originário de um eliminado, ainda da época do conselheiro Lúcio. No ano passado, houve a liberação e, posteriormente, uma nova representação, aliás, o aditamento da representação, fez com que eu propusesse, o tribunal acatou, a suspensão da venda dos editais. Eu gostaria de tratar do assunto. Tratam-se os autos de representação com pedido de medida cautelar, formulada pelos representantes já citados, referente ao edital de concorrência pública número 1 de 2014, cujo objeto é a seleção de outorga de permissão de serviço de transporte público coletivo de passageiros, nos modais executivo e alternativo, que deverão operar no município de Manaus, nos termos da Lei Municipal número 1779, de 2013. O egrégio Tribunal Pleno proferiu decisão em 2014, na 10ª sessão ordinária, concedendo medida cautelar nos termos do voto do conselheiro Lúcio Alberto, extensiva a todos os apensos. Em atenção ao contraditório em ampla defesa, foi concedida a SMTU, através de notificação, que apresentou a defesa. A SMTU apresentou a defesa às folhas 172 a 265, nos autos do processo 1355/2014, por intermédio do seu presidente, senhor Pedro Carvalho, superintendente municipal de transportes. Por meio do laudo conclusivo, o órgão técnico considerou que os pontos elencados na representação e questionamentos feitos por essa relatoria foram todos respondidos, repito, foram todos respondidos pela representante, e sugeriu a improcedência integral da representação em análise. Quero dizer que isso já foi objeto de julgamento de mérito, portanto, aqui não caberia. E a reforma integral da decisão, consequentemente, se já foi julgamento, não é um recurso, foi um aditamento da representação, através de parecer, na verdade, recebida como nova representação. Foi uma nova representação. Através de parecer número 1770 de 2014, o Ministério Público se posicionou, sugerindo que o Tribunal Pleno julgue parcialmente procedentes as representações indicadas, assim, para serem confirmadas a liminar, e que seja confirmada a liminar concedida com a anulação do edital de concorrência número 01 de 2014. Sugere ainda a concessão de prazo à superintendência, enfim, acompanhando proposta
de voto dessa relatoria, o Egrégio Tribunal proferiu as decisões, e eu faço constar as decisões que são pretéritas, e determinou ainda que a SMTU reformulasse o edital das representações. Após tomar ciência das decisões, o presidente da comissão, o superintendente da SMTU e o presidente da comissão de licitação juntaram os autos de todas as representações. Em 19 de fevereiro de 2015, documentos, o edital, melhor dizendo, da concorrência pública 01 de 2014, segundo eles, devidamente retificado, como constam as folhas 2004 a 2019 dos autos. O senhor Romulo Oliveira Silva, no dia 24 de 2 de 2015, nos autos do processo número 1286 de 2014, ingressou com pedido de suspensão de publicação do novo edital. Considerou que as alterações ali formuladas não haviam sido apreciadas por essa egrégia Corte de Contas. Na exordial, o requerente informa que o Judiciário do Amazonas suspendeu também o certame licitatório por meio de liminar exarada nos autos do processo 060507558-2015, 804001, nos autos de ação cautelar. Decisão acostada nos autos do processo número 1285-2014. Os representantes em caráter de urgência ingressaram com petição nessa Corte, pleiteando a imediata suspensão de qualquer ato realizado a partir da SMTU, no sentido de dar continuidade ao certame licitatório, concorrência pública 01 de 2014, anexando cópias de publicações da mídia da retomada do certame em completa desobediência à liminar deferida. Argumentando os representantes que o efeito liminar, o qual suspende o certame licitatório, só encerram quando essa egrégia Corte analisar o conteúdo dos documentos protocolizados pela Prefeitura de Manaus em decisão posterior, decidir suspender ou não os efeitos da liminar anteriormente concedida. Esta relatoria submeteu a análise, conhecimento do Tribunal Pleno e proferiu a decisão de manter a liminar, determinar a suspensão da venda do edital e determinar a remessa ao órgão técnico do Ministério Público, bem como ao representado, para pronunciamento. Por meio de ofício número 642, 18 de 3 de 2015, o ilustre presidente da SMTU tomou conhecimento do teor da decisão. As folhas 236/305, o superintendente da SMTU e o presidente da Comissão de Licitação nos autos juntaram aos autos documentos explicativos sobre a alteração formulada no novo edital de concorrência pública, em obediência às determinações dessa Corte. Por meio de laudo conclusivo, a DICAI afirmou que a SMTU cumpriu as determinações contidas nas decisões 324 de 2014 e os outros que estão apensos, os outros processos que estão apensos. Ao final, sugeriu ao Egrégio Tribunal Pleno que julgue improcedentes as apresentações e em face o edital de concorrência pública do município de Manaus e posterior arquivamento dos autos. Por meio de parecer, o Ministério Público, seus argumentos, pugnou preliminarmente pela nulidade da ata da 9ª sessão ordinária judicante desse Tribunal Pleno, que, ao nosso entender, não é o caso. Dessa forma, ele divergiu parcialmente, opinando, o Ministério Público diverge parcialmente, opinando que o Tribunal Pleno considere, é aqui a parte importante e eu pedir a atenção de Vossa Excelência, considere que as alterações perpetradas pela SMTU atendem ao determinado nas decisões 325 de 2004, 329 de 2014, 324 de 2014, 328 de 2014, 327 de 2014, 326 de 2014 desta Corte de Contas. E tenha por superada as preliminares de nulidade aduzidas nesse parecer, na medida em que, na forma do artigo 249, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, possa julgar na forma da linha C o seguinte: ordene ao Tribunal, ordene a SMTU, que reinclua a parte final da redação original do item 11.12, refaça atual 11.4, posterior, anterior 11.13, dele retirando referência de nova licitação, como único meio possível de preenchimento das linhas remanescentes. Eu quero só
destacar aqui que não se trata de uma nova licitação, e sim a continuidade dessa. Portanto, o Ministério Público fala aqui em nova licitação que não é, era a continuidade daquela. Inclua no corpo do edital o item que preveja tal qual o projeto básico, prazo de validade da proposta, prazo de implementação da outorga. Inclua novo item prevendo claramente o prazo de validade do certame, somente após poderá ser realizada a licitação, inclua linhas remanescentes no presente edital. Em cada item modificado dessa licitação atual, inclua expressa referências que se trata da modificação ordenada do tribunal, além de expor expressamente sobre isso, em preâmbulo ou considerada após a abertura do edital em seu extrato. É uma formalidade, porque a mudança, ele concorda que a mudança foi feita, mas os detalhes para serem posteriormente colocados. E diz, no item 5.6, poderá optar por omitir edital com um número novo, revogando o anterior. Ou seja, trata-se da mesma licitação e só propõe que haja um número diferenciado. Fundamentação. Analisando os autos, assim como manifestações meritórias, faço aqui algumas considerações sobre as decisões já referidas, que determinaram a manutenção da liminar concedida por meio de decisão número 88 de 2014, bem como concedeu o prazo à SMTU para reformular o edital de concorrência pública. Ao tomar conhecimento do teor das decisões, a SMTU protocolizou no dia 19 de fevereiro de 2015 requerimento de encaminhamento do edital 01 de 2014, supostamente reformulado, em atendimento às decisões desse tribunal. A SMTU entendeu que a simples protocolização nessa corte de novo edital estariam por cumpridas as determinações contidas nas referidas decisões. E, diante de tal entendimento, deu prosseguimento ao certame licitatório. Os representantes inconformados com o procedimento da SMTU, que não esperou análise meritória da Corte de Contas, quando a documentação juntada nos autos, edital reformulado, formalizaram novamente os pedidos a esta Corte pela suspensão da continuidade do certame licitatório. Esta relatoria, diante da urgência do pedido e considerando a complexidade da matéria, qual seja seleção de pessoa física para outorga de permissão de exploração de transporte público, coletivo, passageiros modais, executivo e alternativo, e considerando a forma confusa como foram feitas alterações no edital pela SMTU, dificultando o entendimento preciso, acautelei-me em posicionamento quando o cumprimento das decisões proferidas na sessão ordinária 19 de 12 de 2014, opinando por ouvir primeiramente o posicionamento do órgão técnico e ministerial, para em seguida, obviamente, poder tomar uma decisão acerca da matéria. Por ocasião de sessão ordinária do dia 18 de março, sugeriu o plenário a manutenção da liminar anteriormente concedida, bem como a imediata suspensão da venda do edital e a remessa dos autos do órgão técnico ao Ministério Público para pronunciamento e documentação encaminhada à SMTU. Em suas argumentações, o Ministério Público discorda do posicionamento do órgão técnico e faz as observações que são formalidades, né? Redação, faz comentários que gerou perplexidade no campo do mérito e de ressaltar a parte da perplexidade instalada no processo deve, de modo de agir da SMTU, porque não apenas não esperou a Corte a manifestação positiva quanto às alterações, e o Ministério Público realmente endossa aquilo que foi objeto da representação que veio a esta Corte, realizadas no edital, como da confecção de modificações. No lugar, indica claramente as partes alteradas. Uma leitura menos detida deixa a impressão que nenhuma alteração foi feita. Na verdade, as alterações todas foram feitas, tanto que o próprio Ministério Público diz, no início, de que, como disse anteriormente, de que essas alterações foram cumpridas pela ASMTU, como disse anteriormente. Não há extrato publicado, menos corpo próprio do edital, qualquer indicação de alterações. Também não consta, segundo o Ministério Público, diversos dispositivos alterados, suprimidos. Na verdade, a mudança só de item, que era um determinado número, foi transformado num outro número subsequente, e não aquele que poderia ser suprimido, a formalidade do edital. Paralelismo de formas, correção do edital sem informações, segundo o Ministério Público, e, por fim, opina
Em razão do que foi demonstrado, me feri os argumentos com relação a essa questão da formalidade, só que, obviamente, não concordando que haja prejuízo para o certame. A SMTU admitiu essas formalidades, esses erros, e corrigiu. Apresentou no dia 19 de março de 2015, na ocasião, juntou cópia dos editais, já com essas correções de maneira formal que foram citadas pelo Ministério Público. E, por tal, ele considera o teor das informações, solicita manter a liminar concedida, determinar a comissão de licitação da SMTU, que no prazo de 5 dias reformule o edital, que já foi feito, exclua os itens 9.3, que já foram excluídos originalmente na primeira apreciação, e determinar que a SMTU comprove ao tribunal correções efetuadas, o que foi feito exatamente agora, dando ciência ao tribunal pleno e aos representantes. Diante do exposto, senhor presidente, diante do exposto e as exclusões dos itens já mencionados no edital, e com base em tudo que consta nos autos, discordando da posição do órgão técnico, que diz que a licitação, a improcedência integral da representação, porque essa representação já foi julgada o seu mérito, e a reforma da decisão concessória, porque já foi julgado lá atrás. Portanto, discordando dessa parte do órgão técnico, concordando em parte com o Ministério Público, de acordo com o que dispõe o artigo 288, incisos e seus incisos, combinado com o artigo 251 da Resolução 04/2002, voto no sentido que regresse o Tribunal Pleno considere cumpridas as determinações contidas nas decisões 325/2014, 329/2014, 324/2014, 328/2014, 327/2014 e 326/2014. Torna sem efeito a liminar, por conta de que já julgado o mérito da representação, da decisão concedida pela decisão 88/2014, Tribunal Pleno, nos autos do processo número 1355/2014, e, consequentemente, tornando sem efeito as decisões já elencadas, para que se determine a continuidade do certame licitatório de concorrência pública 001 de 2014, determinando, assim, a Secretaria do Tribunal Pleno que oficie os representantes e aos representantes e a representada sobre a decisão desse egrégio tribunal e, após, determine o arquivamento do presente processo. Portanto, como em concordância com o próprio Ministério Público, que diz que considera, melhor dizendo, que as alterações perpetradas pela SMTU atendem a determinadas decisões anteriores, é que eu voto nesse sentido, para que seja imediatamente dado o prosseguimento à licitação, até porque o tempo urge. Muito bem, conselheiro Pinheiro. Eu acho que todos absorveram. Discussão, votação. Aprovado. Doutor Mirgil, agora a distribuição por sorteio. Me perdoe, Vossa Excelência. Vossa Excelência só pegou o voto do conselheiro. Não, eu vou explicar. A decisão monocrática que Vossa Excelência democraticamente submeteu ao colégio poderia ser monocrática. Mas Vossa Excelência é referente pelo pleno. Certo, eu estou referendando porque há um assentimento, um entendimento de que todos os furos apontados foram calafetados. Vossa Excelência aceitou, renumerou e liberou para que seja feita a licitação dos, se não me falha a memória, alternativos. É isso que o tribunal entende. Essa matéria é vencida. Tomou o voto do conselheiro. Não, mas eu olhei para o decano fez um sinal de assentimento, foi isso, conselheiro Cabral? Sua Excelência, conselheiro Érico, de 30 anos. Conselheiro Cabral, Vossa Excelência não assentiu que eu aprovasse a matéria? Vossa Excelência não fez um sinal para mim positivo? Vossa Excelência olhou para mim, eu já fico com medo. Com o relator, Excelência. Com o relator. Ratifico a decisão anterior com o complemento do conselheiro convocado Alípio Reis Filho. Excelência, eu acompanho também. Eu queria fazer um registro em relação... Aprovado por unanimidade. Faça-o.
Hoje esteve comigo o doutor Rocieli, que é o secretário de Educação. Queria só dar conhecimento ao plenário do tribunal que no dia 29, próxima sessão, nós estaremos trazendo o processo 617 de 2015 a julgamento, que trata, para quem não recorda, da concorrência 3 de 2015 a respeito de transmissão de dados por parte da SEDUC aos alunos, estudantes da rede estadual de ensino, que está hoje cassado, no caso, está hoje suspensa o procedimento, mas que, ao que tudo indica, terá um bom desfecho. É isso. Muito bem. Rede que interessa, inclusive, ao tribunal, né, como seu campus avançado da cibernética. Utilizamos a distribuição por sorteio. Rode a roleta. Lote 7, Cabral. Raimundo Biquini, número 6. Júlio Pinheiro, número 3, doutor Luiz. Érico Desterro e Silva, número 4. Não, obrigado. Ariboltinho Júnior, número 5. Conselheiro Iara, número 1. Conselheiro convocado Alípio, 8. Auditor Mário Filho, número 12. Não, julgamento adiado, todos suspensos, por motivos já explicados. Vamos, então, à pauta da sessão ordinária. Eminente conselheiro Júlio Assis Correia Pinheiro. Eu quero, no momento que retomo a sessão para a pauta ordinária, fazer um registro especial, que se anote na ficha funcional do servidor Geraldo Carvalho, que neste resumo, que trata, em síntese, do que ocorrerá pós aprovação da Assembleia e a situação atual. E foi trabalhado ontem à noite, por mim e por ele, e nessa folha nós temos o seguinte: repassem do 10º os números que vou apresentar a Vossa Excelência. Não farei análise de balanço de cor presente, mas cada um receberá, tirei as cópias, porque um dos mais belos resumos aritméticos que existe. Perfeito. Vossa Excelência está fazendo um pedido de congratulação? Se não fizer, eu aproveito. Não, eu fiz um registro, um pedido certo. de registro na ficha funcional do doutor Geraldo Carvalho. Porque o doutor Geraldo Carvalho sempre foi um conhecedor profundo Sim. dessa matéria financeira. Eu só não fiz de forma longa, porque o relógio me chama Assembleia. Claro. Mas eu... Assessorou diretamente, só não o conselheiro Miquiles, que o substituiu, mas a mim, ao conselheiro Érico e a Vossa Excelência. Ao conselheiro Miquiles, não. Ele esteve fora. Mas como ele não está presente, por unanimidade. Vamos dar seguimento? O processo é vosso. Já o havia anunciado, interrompendo um papo amigo de um triângulo que me causa admiração e ciúmes, o 4525-2014. É vosso. Destaque é conselheiro Érico Desterro. Trata-se da... da relatoria do conselheiro Júlio Pinheiro, não é? O meu destaque é conhecido pela manutenção da multa do ACP. O conselheiro também tem a posição dele, que é para retirar. Então, prevalece a jurisprudência já adotada. É aprovado o voto. Não é melhor acolher o voto? Mas, conselheiro Érico, nunca, até agora, nós perdemos tempo de discutir a ACP. O ACP mas é mútua. Que a composição está diferente. Pode haver... Tá bom. Conselheiro Érico, tem que colher os votos, porque nós já tivemos várias outras situações em que o ACP foi relevado a multa e, de repente, pode ser mais uma vez. Não com a minha presença. Não sei, Excelência. Não, eu já registrei meu voto, pronto. Bem, o conselheiro Érico, no seu voto vista, tem uma divergência ao relator apenas quanto à não aplicabilidade. Érico aplica a multa do ACP como a Corte tem decidido. Decano. Mantenho a decisão, porque é um recurso. Mantenho a decisão já tomada no sentido de manter a multa. Sim. Conselheiro Decano. A minha posição é clara, Excelência. A do Estou com plenário. destaque. Eminente conselheiro Alípio Reis Firmo Filho.
impedido, excelência. Estou impedido. Se eu posso votar nesse caso, Você... eu acompanho o voto vista. Tá. E decido a matéria por maioria. Foi o destaque, né? Ele voto concorda 100%, só que destaca o ACP. Sim, mas eu aplico o ACP, não deixei de aplicá-lo. Só não, tem uma exceção igual o conselheiro Miquiles, quando é inferior a 30 dias, não. Processo ainda vosso. O processo eletrônico, o SPED, 10865. Senhor presidente, para não ter que alongar muito, o conselheiro Érico concorda que seja julgado regular com ressalva, só que propugne na aplicação de multa. Eu entendi e verifico que os vícios que foram, são vícios formais, não houve dano ao erário, vícios formais como justificar a ausência de publicação de amplo acesso público ao relatório, de ausência de lei municipal que determina o número de vagas, aliás, não é esse, não, outro, ausência de controles específicos de almoxarifado, registros analíticos, ausência de registros analíticos, enfim, eu mantenho a minha posição de regulares com ressalva sem aplicação de multa, excelência. O conselheiro Érico propugna uma multa de R$8.000. E eu proponho a moderação. Eu queria só, como presidente, sugerir que nós saiamos desse 8.000, porque a nossa multa da irregularidade primeira, ao que me parece... Eu concordo com Vossa Excelência. Qual a multa, o valor da multa? A média, 4.000. Senhor presidente, só quero alertar mais uma vez, não houve dano ao erário, portanto, o conselheiro Érico já faz a concordância com relação à redução da multa por conta de que Vossa Excelência diz porque esse que valor atingiria não está enquadrado dentro do valor que seria, na opinião de Vossa Excelência, razoável, mas se Vossa Excelência está... Vossa Excelência concorda, conselheiro Érico, com 4.000? Eu já estou diminuindo para 4.000. Veja bem, Excelência, o parecer do Ministério Público opina, eu não estou dizendo que nós sejamos obrigados a seguir o Ministério Público. Não estou dizendo isso, que eu muitas vezes divirjo. Mas o Ministério Público, por exemplo, opina pela irregularidade das contas, aplicação de multa, etc. Eu estou concordando integralmente com Vossa Excelência quanto à regularidade com ressalvas, mas acho que há ali algumas irregularidades de caráter formal que merecem pelo menos uma sanção. E por isso propus uma multa de 8.000. E até me quedo a redução desse valor para R$4.000. Mas a minha multa, eu mantenho com R$4.000. Vossa Excelência mantém o voto. Sem multa. Sem multa. Decano, Vossa Excelência está entre a regularidade com multa e a regularidade sem multa. O voto multa R$4.000 é Érico Desterro, sem multa é o relator, Júlio Pinheiro. Com multa, Excelência. E Vossa Excelência, conselheiro Arípio? Sem multa, Excelência, com o relator. Bem, tá. Vossa Excelência desempata. Desempata em favor da multa, 4.000. Até porque propus, tenho que ser aritmético e consciente do falado. E assim proclamo, por maioria, unanimidade quanto à regularidade. Por maioria, quanto à aplicação da multa de R$4.000. No mérito, unânime. Ainda de Vossa Excelência, conselheiro Júlio Assis Corrêa Pinheiro, 12.447, 2014. E adianta, eu fiz o destaque, mas sou vencido nessa matéria, é um recurso de revisão, não concordo com a determinação ao Poder Executivo para retificação de aposentadoria. Sou vencido. Essa matéria realmente está consagrada, né? Prevalece na integralidade o voto do relator, com a divergência Érico Desterro, o assunto é aposentadoria. Os demais processos de vossa pauta dou por aprovado, porque nenhuma observação em contrária há. E sigo com Vossa Excelência, conselheiro Érico, a iniciar a sua pauta pelo processo eletrônico número 11.265, 2014. Pacífico, Excelência. Não tem destaque, não é? Pacificado, o conselheiro decano tem razão. O seu voto está na íntegra.
exceto quanto à aplicação do ACP, que é a divergência Júlio Pinheiro. Isso eu voto na íntegra. O seguinte, não, o conselheiro não está presente, o do eminente conselheiro, à época, Mário, nenhuma divergência, como auditor, sim. E EACP também pacificado, aprovado o voto, a proposta de voto Mário Filho com a divergência de aplicação de multa ACP, Júlio Pinheiro. Agora, a pauta de Vossa Excelência, conselheiro convocado. Alípio Reis Firmo Filho. Na pauta... Pacificado, Excelência, eu acompanho. Acompanha o conselheiro Érico? Então, o redator passa a ser Vossa Excelência, conselheiro Érico. Não, ele entendeu Concordo, Excelência. Certo. Campou a... Perdoe-me, seguindo, rendendo-me, quedando-me, mas andando. Agora, Vossa Excelência, na condição de auditor. Processo número 6.833/2009. Denúncia. Senhor presidente, vamos jogar em bloco. 6833 e também o 1830. Trata de atualização de multa. Também é pacífico. Eu pediria apenas um minuto, Excelência. Eu também, conselheiro. Só um minuto. Eu acho que não Só para eu entender aqui uma coisa. É acúmulo de cargos em que são citados como responsável Francisco Deodato Guimarães e Homero de Miranda Leão, se não me falha a memória, Neto. Não, e eu estou revendo aqui o meu posicionamento, é porque a proposta de voto pede aplicação de multa, só que com base em multa na resolução anterior. Só que agora eu estou percebendo e me corrigindo para votar de maneira diferente, pela não aplicação da multa, porque houve a caracterização da acumulação, me parece que, primeiro, não está caracterizada aí a acumulação de cargos, porque é exercício de cargo comissionado em administração diferente. Ao que entendi, estes senhores, médicos, eles têm um cargo de médico e saíram para exercer um cargo comissionado numa das administrações municipal, eu acho, né? Censa municipal. Então, eu acho que não está configurada aí a acumulação. Então, eu estou revendo meu posicionamento para deixar de aplicar a multa. Esse é o meu ponto de vista. É o meu voto. O voto divergente Ou seja, é pela retirada das multas. O voto do relator, o voto do relator, a né? proposta do relator é pela aplicação de multa a ambos. Não, eu estou retirando a multa. Havia o destaque do conselheiro Érico pela multa, e ele agora, se inteirando mais do processo, resolveu retirar a multa. Sim. Mas então, a multa... permanece a manifestação Não, porque ele também multa, só que a multa era diferente. antiga. A aplicação de multa anterior e posterior. O conselheiro Érico havia proposto a multa nova. Na proposta de voto, há uma caracterização de acúmulo. Na observação do conselheiro Érico, não se caracteriza o acúmulo. Se entenderem que não há acúmulo, não há por que ter multa. Em reconhecendo o acúmulo, há que se meiar a multa, que é proposta em 32... Excelência, eu pergunto ao relator se ele mantém a multa ou vai retirar a multa. Nós estudamos exaustivamente com a minha equipe esse processo, conselheiro, e eu me conversei que houve acumulação do cargo. Por conta disso, eu apliquei a multa, mantenho a multa. Senhor presidente, eu peço vista desse processo. E eu concedo com muita honra, porque é uma divergência de 4 para 32 pelo mesmo fato. 4 a 1, 32, 700% a mais ao outro. 1611. Auditor Alípio. Prestação de contas de Antônio Roberto Mota Machado, diretor-presidente. Aí complicou. Da Fundação. É muita letra, inclusive com a eufonia feia. Excelência, Fundação Municipal qual é de o Desenvolvimento processo Urbano. que Vossa Excelência está se referindo? 1611. 2014.
Prestação de contas de Antônio Roberto Moita, diretor, deve ser da... E esse de cima foi retirado de pauta? Foi retirado, o 1999 foi retirado. Auditor Alípio que retirou? Retirou. Tirei. Do DETRAN? Está retirado de pauta. Ok, eu não sabia. Antes da sessão, inclusive. Perdão, estava desatento. 1611. O relator propõe regular com ressalvas. Já o conselheiro Érico, na contramão, como destaque e voto vista, aplica multa. Em razão de atraso em informações do ACP, de abril a novembro. A divergência é só essa. Posso registrar essa? Pois não. Eu não vou acompanhar a proposta do conselheiro em função de um relatório. Nós solicitamos, colhemos no banco de dados do tribunal e, através de um relatório detalhado da prestação de contas mensais, aparentemente, o gestor atrasou de abril até novembro o encaminhamento de dados via ACP. Só que, verificando, analisando com mais vagar esse relatório, de fato, não seria cabível multa, não seria atraso, não haveria caracterização de atraso. Uma vez que, em todos os meses, de abril a novembro, houve, sim, a reabertura de prazo para encaminhamento de dados. Mas esse encaminhamento de dados, essa reabertura, foi para encaminhar os dados complementares. O que consta na tabela, inclusive dos técnicos desse tribunal, ele colocou aqui como prazo de entrega, na verdade, foi um prazo da reabertura desses dados a ser encaminhado para o tribunal. O prazo real, os dados encaminhados originalmente, todos eles se situam dentro do prazo original, ou seja, de até 60 dias para encaminhar após finalização do mês de competência. Então, por conta disso, senhor presidente, eu não vou acompanhar a propositura e não aplico multa por atraso de dados via ACP, em razão dos argumentos feitos. Senhor presidente, eu retiro meu destaque. Concordo. Então, aprovado o voto Alípio Rei Filho, estou a encerrar a sessão ordinária. Senhor presidente, antes de encerrar a sessão ordinária, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência... Pois não. Aliás, já adiantar um assunto com Vossa Excelência para o julgamento das contas do governador do Estado, a emissão de parecer prévio sobre as contas do governador do Estado. Eu sou o relator das contas, e eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que agendasse, já dando previamente conhecimento aos conselheiros presentes, pelo menos... 20 de maio? 22. A data do dia 20 de maio. Não, eu até entendo que o conselheiro Júlio Cabral não estará, mas que esteja... Já conversamos estando sobre os isso, outros, eu acho que fica bem. Então, 20 de maio, para que nós tenhamos tempo, eventualmente, de, havendo algum ajuste, nós podemos... 22 é sexta-feira, fica muito difícil. Então, se puder ser 20 de maio, inclusive é quarta-feira, para nós não termos duas sessões, eu gostaria de propor, desde já, a data de 20, e com uma antecedência de quase um mês, a data de 20 de maio para a emissão, para a apreciação das contas do governador. Eu queria que você me permitisse um adendo. Às 9h30 da manhã. Pode ser 9, pode ser 9h30, a hora que Vossa Excelência desejar. Alguma... Então... 9h30, a sessão especial. Eu prometo a Vossa Excelência que não estarei autorizando, exceto já autorizado. Vossa Excelência não estará na sessão do dia 20? Não, presidente. A princípio, talvez não. Aliás, não estará, estarei. sou eu, excelência. O conselheiro Júlio. Então, não estarei já autorizado o conselheiro por causa Cabral, da programação que nós estamos Vou submetendo. entrar de férias, excelência. por 21 e antecedência. 22. Estarei no interior do Estado. É a ressalva que eu estou fazendo. Eu só não sabia qual era o sobrenome, mas o conselheiro é o Júlio Cabral, que não estará nessa data por estar de férias. Administrativa. Senhores conselheiros, concessão de licença especial, de acordo com
o DRH e o DIJU, estou votando para que o pedido formulado por Silvia Fernanda Viana Leitão seja reconhecido quanto ao direito em conversão de licença em 2 quinquênios, 84 a 89, 2004 a 2009, e negado em 99 a 2004 por já ter sido pago. Entretanto, eu tenho uma dúvida pessoal nesta concessão. Ao que me parece, conselheiro Érico, nós já vemos denegado períodos assim já passados há muito tempo, como é o caso de 84 a 89, pelo longo período transcorrido. Pelo longo, porque já foi anotado isso como o tempo de serviço. Então, tem que desabonar. Eu queria modificar o meu voto. Queria definir o período 2004, 2009, e trazer no outro processo o período 84, 89. Vamos prudente. Separar os períodos. Separar. Um já foi pago. Um ainda tenho dúvida, o outro tenho certeza. Então, proponho que seja pago o período 2004 a 2009. Sobrestes 84 a 89, e estou explicando que já foi pago. Mas Vossa Excelência está reconhecendo o direito também? Não. Só sobrestando o pagamento para... Ao sobrestar, não reconheço. Ela continua aqui? Continua. E ela já tem direito a outro. E está sendo pago 2004, 2009, como o conselheiro Cabral assinala, daqui a pouco vem entrar com um pedido. Sim, mas eu não sei qual foi, eu não sei qual é o mês do 2009. Admitamos que foi dezembro, é o que eu estou fazendo. O conselheiro Cabral, Vossa Excelência, tem razão. Já foi aprovado, está a pagamento o período 2009 a 2015. Então, como vê, ela queria 4. Um já foi pago, um é duvidoso, o outro já aprovado, e aprovamos mais um. A dúvida que Vossa Excelência tem é só se houve ou não pagamento, é isso? Eu só vou pagar o que tenho certeza, em resumo da ópera. O que não tenho, deixo sobrestado. E o que tenho certeza para negar, neguei. Isso é fácil, né? Vamos lá, presidente. Aprovado? Obrigado. O próximo. Os outros estão aprovados. Alguém fez destaque? Estão aprovados. Então, Presidente, eu não estou conseguindo abrir o julgamento. É que eu abro democraticamente até para que Vossa Excelência me corrijam. Ou seja, para me pegar o respaldo da decisão do colégio. Agradecendo-lhes e pedindo desculpa a Vossa Excelência, o ministro doutor Roberto Cristiano, a quem de início não citei. E eu faço agora, como sempre eu digo, para que o fecho seja mais enobrecido ainda, e também a ti, Michio Levi, extensivo a todos os diretores que estão aqui, entre eles o doutor Pedro Augusto, Holanda, Aleixo, o vice-presidente Lomar, enfim, todos. Muito bom dia, agradeço a Deus, em nome de todos, e marco uma nova sessão desta corte para a próxima quarta-feira, dia 29, no horário regimental. Bom dia, boa Assembleia.